Quantas vezes você já olhou para aquela lista interminável de tarefas? Você sabe muito bem o que precisa fazer, mas mesmo assim não consegue começar. Hoje eu quero te explicar aqui nesse vídeo por que isso acontece, porque isso é mais comum do que você imagina. Por que nós temos essa tendência a ficar adiando o que é importante na nossa vida? Só que mais do que isso, eu quero te mostrar também como mudar essa situação e começar a realmente agir mais no seu dia a dia. Eu quero compartilhar aqui com você uma regra muito inteligente que já me ajudou em muitos momentos a realmente fazer o que é necessário. E se você é novo por aqui, prazer, eu me chamo Cristiane, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E por aqui eu falo sobre desenvolvimento, sobre ser mais consistente e produtivo para realmente conseguir tirar os seus sonhos do papel. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. E antes de eu falar aqui sobre essa regra que já me ajudou muito, é necessário nós entender por que nós temos essa tendência tão forte a ficar adiando as nossas tarefas. Nós sabemos que precisamos estudar, treinar, mandar aquele e-mail importante, fazer aquela ligação, aquele relatório, fechar um contrato e assim por diante. Nós sabemos muito bem as nossas tarefas, só que mesmo assim a gente fica enrolando, dando desculpas, adiando. É porque o nosso cérebro muitas vezes interpreta essas tarefas como algo desconfortável, algo um pouco difícil, em que existe ali algum risco de estarmos fracassando de alguma forma. Então ele olha para essas tarefas e interpreta como algo ameaçador. E como ele quer sempre nos proteger de qualquer possível ameaça, de qualquer possível fracasso, ele vem com essas desculpas, com distrações. E essas desculpas, elas são aquela coisa assim, eu vou fazer só se for de forma perfeita, muito bem feito. Ou então, eu preciso planejar um pouco mais, eu preciso me preparar mais, ainda não é o momento ideal, está acontecendo uma crise lá do outro lado do mundo, então é melhor eu não fechar esse contrato agora. E assim por diante, a gente vai dando desculpas para não fazer aquilo que é necessário, e muitas vezes isso até de forma inconsciente, quando você vê, já passou o dia e você não fez o que era necessário, se envolveu em inúmeras outras atividades, menos naquela que era importante. E aí você fica pensando, planejando como que você vai fazer algo, quais que vão ser os passos, você cria 1000 planos, 1000 hipóteses na sua mente. E muitas vezes isso começa a se tornar cada vez mais negativo. Você começa a imaginar que as coisas não vão dar certo. E aí as coisas parecem cada vez mais ameaçadoras quando você olha para essas tarefas. Uma simples ligação, você começa a imaginar que a outra pessoa não vai atender, que ela vai te distratar, que você não vai conseguir argumentar, que vai te faltar palavras. Isso parece cada vez mais assustador. Da mesma forma acontece quando você precisa talvez apresentar um relatório numa reunião de trabalho, fazer uma outra apresentação. Você começa a imaginar as piores situações e quanto mais você imagina, mais o seu cérebro vai interpretando como algo ameaçador e te dando desculpas bem convincentes, que não é o melhor momento, que você precisa se planejar mais, que é melhor você fazer outras coisas, você desistir dessa tarefa. Se você já viveu alguma situação que a sua mente foi criando um caos ali para te convencer a não realizar algo, deixa um like aqui nesse vídeo para mim saber que isso não acontece só comigo, mas que acontece aí com você também, porque eu realmente acredito que isso é algo extremamente comum, que acontece com todos os seres humanos. E eu lembro da época que eu não fazia nenhum tipo de atividade física, e as minhas desculpas eram que eu tinha muito trabalho, que eu tinha um TCC para fazer, que era a reta final da faculdade e assim por diante, que eu realmente não tinha tempo para fazer. E aí eu disse assim, não, quando eu terminar o meu TCC, eu vou fazer alguma coisa. E eu lembro o dia que eu apresentei o meu TCC, era um dos últimos dias de aula,
E naquele dia eu apresentei o TCC, era umas, sei lá, 4, 5 da tarde, e eu apresentei, aí finalizei, fechei, era online a apresentação, fechei ali tudo, o computador e tudo mais, e aí eu olhei para o meu marido e falei assim, vamos caminhar hoje? Ele falou, vamos. E esse vamos fazer hoje foi o que realmente fez toda a diferença. Porque normalmente o que a gente faz? Vamos começar amanhã, vamos começar segunda-feira, vamos iniciar no início do mês. E o meu TCC eu apresentei ali, era próximo do Natal. Eu simplesmente podia ter dito, não, vamos começar em janeiro. Só que não. Eu falei assim, vamos começar hoje, agora. E aí eu já tinha fechado o computador ali, fiz um lanche rápido, coloquei o tênis no pé e fui para a rua. Então, o que realmente fez diferença para mim começar a atividade física foi assim, ó, pensou, fez. Porque enquanto você fica lá procurando argumentos, desculpas para não realizar, enquanto você fica planejando o momento ideal, a condição ideal para você começar, você começa a negociar consigo mesmo e você nunca chega naquele momento que você vai lá e faz. Então, assim, ó, se você pode realizar, se você tem as condições favoráveis, vai lá e faz no momento. É isso que fez toda a diferença para mim. E eu comecei a aplicar essa regra a outras áreas da minha vida. Pensou, fez. Essa semana nós precisávamos comprar umas baterias aqui. E aí nós estávamos conversando, nossa, precisa comprar. Não, vamos fazer isso essa semana. Na verdade, a gente fez no mesmo dia. Entrou no site, escolheu lá o modelo certinho, fez o pagamento e já vamos estar recebendo provavelmente ao longo dessa semana. Então, a gente precisa começar a fazer as coisas mais no momento atual, no momento presente, porque é isso que nós temos na nossa vida. A gente fica sempre jogando para o futuro, e esse tal futuro, ele acaba nunca chegando, porque o que nós temos é o presente. Então, se realmente você quer realizar algo na sua vida, comece a aplicar mais essa regra do pensou, fez. Claro que planejar faz toda a diferença, é importante, mas o excesso de planejamento, isso só vai fazendo você acumular um monte de ideias, um monte de tarefas aí na sua lista e você nunca consegue finalizar nenhuma. Isso vai te sobrecarregando mentalmente e na maioria das vezes de forma negativa, porque você começa a planejar e começa a imaginar aquelas 1000 hipóteses negativas que normalmente não acontecem. Isso vai te travando, vai te fazendo adiar cada vez mais. Sabe, outra situação que eu decidi muito rápido foi a minha formação em coach. Apareceu a oportunidade, era num final de semana e eu precisava tomar essa decisão no mesmo dia. Só que para tomar uma decisão rápida, a gente também precisa ter algo muito importante, que é saber qual é o destino que você quer alcançar para a sua vida. É ter clareza do que você deseja para a sua vida, porque aí você realmente consegue tomar decisões rápidas. E foi uma das melhores decisões que eu tomei realmente de fazer essa formação, porque isso me permitiu muitas coisas na minha vida pessoal, profissional. Porque primeiro eu apliquei na minha vida pessoal todo o conhecimento que eu tive dentro da formação e depois eu passei para as minhas clientes para ajudar elas a alcançarem os objetivos. Isso me permitiu também trazer conteúdos cada vez melhores aqui para o YouTube, para o Instagram. Inclusive, se você tem interesse em saber como eu posso te ajudar a alcançar os teus objetivos, eu sempre deixo o link do meu contato aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Então me chama para a gente conversar, para mim te passar mais informações e entender também qual é o seu momento, porque se você realmente quer realizar as coisas na sua vida, é necessário eliminar esse espaço entre pensar e agir. Ele precisa estar mais próximo. Você não pode dar espaço para as desculpas ali te convencerem a adiar mais uma vez, mais uma vez. Isso vai virando uma bola de neve que chega num momento que é quase insustentável. Você não consegue mais administrar aquela situação. Isso vai te levando a procrastinar cada vez mais. E não só em uma área, isso vai perpetuando para várias outras áreas da sua vida. Aliás, se você deseja vencer a procrastinação, eu compartilhei um aulão onde eu me aprofundei nesse assunto e em técnicas para vencer realmente essa situação lá no meu grupo do WhatsApp.
Se você ainda não faz parte, eu sempre deixo o link do meu grupo aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Nesse grupo, além desse aulão sobre procrastinação que eu compartilho, eu também compartilho outros materiais que vão te ajudar a organizar melhor a sua semana, as suas demandas e você realmente tirar os seus sonhos do papel. Então é necessário para você realmente realizar e avançar na sua vida na direção dos seus sonhos, você ter clareza do que você deseja exatamente, para você conseguir tomar essas decisões rapidamente quando surge uma oportunidade. Para você avaliar, ok, surgiu essa oportunidade, isso faz sentido para mim? Isso está alinhado com o que eu quero alcançar? Porque aí você não precisa ficar planejando 1001 planos para você daí tomar uma decisão e começar a agir. Você avalia e você logo em seguida já consegue sair fazendo o que é necessário. E a ação é algo extremamente essencial na nossa vida, porque é ela que cria a motivação. Eu sei que muita gente pensa que é necessário primeiro estar motivado para depois começar a agir, mas é justamente o contrário que acontece. Você age primeiro, você avança numa direção e nesse processo você vai se motivando com o seu próprio avanço, com o quanto você está progredindo. E essa ação, ela vai quebrando o medo de falhar, o medo de você não conseguir, de você não estar 100% preparado, porque na verdade nós nunca vamos estar 100% preparados. É no processo que a gente se prepara, é no processo que a gente descobre o que é necessário para estar avançando e alcançando os nossos sonhos, conseguindo realizar as nossas tarefas diárias. E muitas vezes a gente pensa que precisa sair resolvendo tudo de uma vez, que você precisa começar a sua tarefa e terminar. Só que o mais importante é você se concentrar em começar, em dar um passo por vez, uma pequena parte da sua tarefa. Porque o mais difícil é você iniciar, é quebrar essa resistência inicial, é quebrar essa perspectiva de que aquela tarefa é ameaçadora. Se você quebra essa perspectiva inicial que algo é difícil, que algo é ameaçador, você realmente consegue avançar com velocidade. Você vai lá e faz o relatório que é necessário, você manda aquele e-mail, você faz o roteiro, só que tudo começa com o primeiro passo. Você começa rascunhando o seu relatório, você começa rascunhando aquele e-mail importante, escrevendo a primeira linha. Eu começo aqui sempre com uma primeira ideia muito básica e depois eu vou expandindo aqui o meu roteiro. Eu vou criando vários outros pontos de conexão. Você começa o seu treino, na verdade, colocando o tênis no pé. Você começa a fazer escolhas mais saudáveis quando você compra uma coisa mais saudável no seu rancho. Sabe, tudo começa com uma pequena ação, com uma pequena decisão. Então, se você pensou em fazer algo, vai lá e faz. Avalia, faz sentido? Faz. Então, partiu para cima. Não fica buscando a perfeição logo de cara, porque é justamente isso que tanto trava, que nos faz adiar. Ah, eu só vou fazer se sair ótimo. Só que se você nunca inicia, como que você vai ficar bom? Como que você vai melhorar? A gente foca tanto só no resultado que queremos alcançar e esquecemos de focar nos primeiros passos que são tão necessários para a gente chegar nesse resultado final. Então comece. Olhe mais para o quanto você já progrediu, para tudo aquilo que você já conseguiu fazer, porque é a partir do momento que você inicia que você tem a possibilidade de melhorar algo, de melhorar suas habilidades, de melhorar a execução das suas tarefas. E agora eu quero aqui saber qual tarefa que você vai começar agora, após esse vídeo. Qual tarefa que você vai colocar em prática? Me conta aqui nos comentários, porque só assistir o vídeo, só saber aqui todo esse conteúdo, é uma parte. E essa parte aqui, ela não vai te movimentar. Ela não vai te trazer resultado se você não aplicar, se você não colocar o conteúdo aqui que eu passei para você em prática. Por isso que eu quero saber qual é a ação que você vai começar a realizar agora,
depois de assistir esse vídeo aqui. E um outro ponto que muitas vezes a gente precisa tomar muito cuidado é em relação ao que nós falamos, ao que nós pensamos. Se eu fico olhando para aquela tarefa que eu preciso fazer e eu fico pensando, nossa, como é difícil fazer esse relatório, como é complicado mandar esse e-mail, como é difícil fazer a proposta desse contrato, quanto mais eu penso esse tipo de coisa, quanto mais eu penso que eu não tenho a capacidade de realizar algo, mais eu vou reforçando justamente essa perspectiva que isso é difícil, que isso é desafiador, e aí mais o seu cérebro vai enxergar essa situação como algo ameaçador e vai te levar a ficar adiando cada vez mais as coisas. Então também é necessário mudar um pouco a nossa perspectiva, a nossa interpretação das situações, das nossas tarefas diárias. Porque se eu passo a interpretar algo como não tão difícil, como algo um pouco mais fácil, eu não reforço que isso é difícil para o meu cérebro. Então a chance dele identificar como algo não tão ameaçador é muito maior. E isso faz toda a diferença para realmente você pensar, avaliar e agir no seu dia a dia. E eu sei que muitas vezes a gente tem muitas coisas para fazer, muitas vezes não sabemos nem por onde começar nessa lista interminável. Por isso eu quero deixar um vídeo aqui sobre como dar conta de tudo. Nesse vídeo eu compartilhei 3 passos para você conseguir ser muito mais produtivo. Então clica aí, segue assistindo porque ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. E não esquece de compartilhar com um amigo esse vídeo para abençoar a vida dele. Um abraço e até mais.